estendeu a mão, então escolheu um projeto, um Como povo, é que uma ficou ali? direção pra levantar guerreiros com o pé no chão. Chuteiras nos pés, mas os olhos no alto. Cada passo um propósito, cada queda um salto. Do campo ao coração ele vai agir, transformando a dor em razão pra sorrir. Não é só bola rolando no chão, é o Espírito Santo mudando a visão. Com anjo e cuidado e um abraço fiel, é o reino descendo ao... Cada passo um propósito aqui do céu. Moleque, boa conduta, escolhido por Deus. No meio da guerra, ele diz: você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida, quem guia é Jesus. Tem palavra no peito, tem amor no olhar. Tem respeito aos pais e vontade de orar. A violência não entra, aqui tem paz. Tem um Deus que segura, ensina e refaz. Quando o frio chegar, tem agasalho e calor. Mas o que é esse mesmo? É o toque do Senhor. De 8 a 14, eles já entenderam que com Cristo ao lado, gigante eles serão. Não importa de onde você vem, Deus te vê. E onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio da rua. É filho do rei, tem promessa, tem cura. Moleque, boa conduta, alma de leão. Mas o coração mais cheio de unção. Na quadra, no campo, nas lutas da vida. Quem anda com Deus nunca perde a Ê, boa noite, Nara. projeto de amor, erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com respeito, com esperança na cuidado e um abraço. Via agasalho e luta, são pequenos no mundo, mas gigantes na luta. Glória a Deus. Baixa o volume. Moleque, boa conduta, escolhido por Deus. No meio da guerra, ele diz você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida, quem guia é Jesus. Moleque, boa conduta, escolhido por Deus. No meio da guerra, ele diz você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida, quem guia é Jesus. Tem palavra no peito, tem amor no olhar. Tem respeito aos pais e vontade de orar. A violência não entra, aqui tem paz. Tem um Deus que segura, ensina e Glória a refaz. Deus. Quando o frio chegar, tem agasalho e calor. Mas o que aquece mesmo é o toque Vamos do Senhor. chegando, vamos compartilhando, enviando aí nos grupos de amigos da família, dos crentes, dos não crentes, não, dos crentes, né? E pessoas que têm interesse em aprender sobre o reino de Deus, manda para todo mundo aí. Ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio da rua. É filho do rei, tem promessa, tem cura. Moleque, boa conduta, projeto de amor. Erguido das ruas, mas mais guiado pelo Senhor. Com fé, com respeito, com esperança. Vamos chegando, vamos São chegando. pequenos no mundo, mas gigantes na luta. Não importa de onde você vem, Deus te vê. Glória a E Deus. onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio da rua. É filho do rei, tem promessa, tem cura. Com fé, com respeito, com esperança na conduta. São pequenos no mundo, mas gigantes na luta. Vamos lá então, galera. Vamos começar. No meio da 20 horas e 1 minuto. Muito boa noite para você que está aí agora ao vivo nesse 10 de junho, semana do Dia dos Namorados. E nós estamos na terceira semana falando sobre o propósito bíblico do casamento no entendimento do reino de Deus. Já falamos, olha o Bico aí, boa noite, Bico. Semana passada era a irmã Francisca que estava aí. Um abração para os irmãos aí de Bento Gonçalves. Tá frio aí? Ah, deve estar frio, Bento. Deve estar frio de Acusco já, né? O frio de Bento é diferente, É né? diferente do daqui. Frio úmido, né? É. Então, hoje é a terceira semana. Na primeira semana falamos do propósito bíblico do casamento, iniciamos o propósito bíblico do casamento. Na segunda semana falamos como lidar com os conflitos, com as dificuldades, com as situações complicadas. Falamos de divórcio,
E não chegamos a falar de segundo casamento, né? Não, né? Tá, então de repente hoje a gente fale sobre isso. Isso é uma grande dúvida, né? É uma grande dúvida. E Acho que tu falou no final um pouquinho. eu falei alguma coisa sobre divórcio, assim, violência. os motivos, né, do divórcio. E hoje, então, a gente vai encerrar o ponto principal dessa noite. Boa noite, Pamela. É sobre quando só um segue a Jesus. Quando só um segue a Jesus. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E a primeira coisa que fica claro na palavra de Deus, vamos já entrar. A palavra de Deus, ela deixa muito clara assim, ó, você se converteu, você vem de uma vida sem Jesus, você casou sem Jesus, sem crer no Senhor, e aí depois um dos dois se converteu, boa noite, Mailiane, um dos dois se converteu, ou o marido ou a esposa. Primeira coisa que a palavra de Deus diz, isso não é motivo para divórcio, não é motivo para você separar. Ah, mas agora, ele é isso, ele é aquilo, a nossa religião, não tem nada a ver. O que a palavra de Deus ela diz? Se aquele que é o descrente, aquele que não crê no Senhor, se ele optar por desfazer o casamento, sair, separar, divorciar, por esse motivo, deixou o casamento, aí então sim, aí a palavra de Deus diz que você aí poderá depois ter um outro casamento. Mas a questão da palavra, que fala sobre o recasamento, ou o segundo casamento, né, tendo em vista que o divórcio ele é aceito em questão de adultério ou em questão de violência ou ameaça. O adultério a gente pode incluir aí todas as aberrações sexuais que existem hoje, né? A zoofilia, pedofilia, sexo violento, essas coisas. E nesse caso, então, a possibilidade de você reivindicar o divórcio. E a questão que muitas pessoas simplesmente esquecem. Amém, você vai refazer a sua vida, você vai... tá frio lá em Bento, ó. Você vai casar de novo. O grande erro que a maioria das pessoas, dos crentes, dos cristãos, cometem. A palavra de Deus diz, case no Senhor. E a maioria faz, eu acho que na semana passada eu falei sobre isso, a maioria faz como Sansão. Quando quis casar, eu não quero me casar com nenhuma moça israelita, eu quero uma cananeia, eu quero uma outra de outra nação, eu quero uma era dos filisteus, eu não quero essa, eu não quero... Porque, né, na cabeça de Sansão, né, porque a mulher do povo de Deus era uma mulher mais recatada, mais isso, mais aquilo, e a outra era tipo assim, tarada, maluca, louca. Então ele optou por aquela mulher. E sabe que essa é uma desculpa, pastora, que muita gente dá. Mas esses rapazes da igreja são tudo muito, né? E essas moças da igreja são muito não sei o quê. Então vamos lá pegar no mundo, porque daí o do mundo é louco. O homem tem pegada, a mulher tem não sei o quê. E aí isso acaba se tornando um conflito, um problema no relacionamento. Porque daí você, podendo escolher, escolheu errado. E mais cedo ou mais tarde a fé vai se tornar um problema, um impedimento nesse novo casamento, nesse segundo casamento, nessa segunda opção. Então, se você está sozinho, você quer casar de novo, ou já teve um casamento, mas não, teve um relacionamento, mas não chegou a casar, comece a orar por isso. Comece a pedir a Deus para que Ele traga para você, coloque... Neste caso de novo casamento, cada caso é um caso. A gente já tem falado desde o primeiro dia, né? Cada caso é um caso. Não, a gente não pode assim estabelecer assim, bater uma estaca, é assim, porque cada caso é um caso. Mas você deve começar a orar por isso. Não, mas eu encontrei na igreja. Encontrou na igreja não quer dizer muita coisa. Está na igreja, mas não quer dizer que é um bom partido, ou ela seja um bom partido, ou ele seja um bom partido.
ore, fale com Deus, busque ao Senhor. Se você for cauteloso, se você não pular etapas, né? Realmente namorar, não partir já para o que a Bíblia chama de fornicação, né? O ato sexual entre pessoas que não são casadas, pessoas que são solteiras, se chama fornicação. O ato sexual de pessoas que são casadas se chama, e com outros parceiros que não são o marido ou a esposa, é o adultério, mas é a mesma coisa, fornicação, adultério é a mesma coisa. Então a palavra ela recomenda que você procure ter santidade também nessa área. Então não começa a pular etapa, não sei o quê. Nós vamos testar para ver se tem compatibilidade. Homem e mulher tem compatibilidade, meu filho. O homem e mulher tem compatibilidade, sim. Não existe essa história, mas ver se dá certo. Vai dar certo, sim. Foi criado para dar certo, para um encaixar no outro, não tem problema. Então você seja cauteloso, não seja carnal, vá com calma, né? Vá tranquilo, a palavra de Deus assim... Uma coisa que eu acho que acontece muito, principalmente com mulher, é se apaixonar e achar que vai mudar o cara. Não, Que vai namoro mudar o cara não é, ou como levar é que ele para a diz? igreja. Não é estratégia de evangelismo, Daí a namoro. pessoa... Acontece de novo. Escolha Nesses errada de anos novo. todos que a gente pastoreia, é muito comum isso. É muito comum acontecer e é muito raro que a pessoa realmente se converta. O que normalmente acontece é que a pessoa, o crente, se envolve com alguém que não é crente, que não quer servir ao Senhor, que não quer buscar o Senhor, e essa pessoa que diz que ama Jesus acaba se afastando da comunhão com Deus para querer salvar o relacionamento. Primeiro com a história de que vai salvar aquela pessoa. Daí, como não consegue salvar aquela pessoa e quer manter o relacionamento, acaba abandonando a fé. Então, por isso a gente sempre diz, seja cauteloso, não seja apressado, não se afobe, não pule etapas, namore, conheça, converse, namore, conheça, namore. Não ultrapasse sinais para depois você não se arrepender. E aí, se você chegar à conclusão que realmente, mas isso eu estou dizendo, não é 2, 3 meses, né? Como normalmente as pessoas fazem, começa daqui a um mês, já estão vivendo junto. Não, meu filho, não tenha pressa, vá com calma para você não acabar se arrependendo. Boa noite, Vinícius. Muito bem, agora vamos lá à questão. Um dos dois se converteu, o outro não. Qual é o procedimento? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Qual é a orientação da palavra sobre isso? Então, existe primeiro uma orientação para a mulher, segundo uma orientação para o homem. Qual é que a senhora quer ver primeiro, pastor? Me dá aí o versículo, mulheres. Para a mulher? Vamos Isso primeiro aí para a orientação para as mulheres que se converteram e o marido não. Isso aí tem muito entendimento errado e as mulheres vamos lá. odeiam esse versículo. Vamos lá. Vamos lá então. É Ó. o 3:1. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sandra Mara. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. Pastora. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra alguma, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Muito bem. Isso é uma bomba, né? Primeiro, a parte de submissão eu vou falar depois, porque é uma parte bem controversa, depois a gente vai falar só sobre a submissão. Aqui, boa noite, Camila. Primeira coisa que a palavra vai apontar, seja para o homem, seja para a mulher, o testemunho de vida. Então, se você se converteu, seu marido não, você se converteu, a esposa não, você não vai ficar criando conflito, não vai criar discussões teológicas dentro de casa, não vai chegar para o marido ou para a esposa e dizer, não, porque você vai para o inferno. Eu não vou para o inferno, você vai para o inferno, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Porque o pastor falou. O pastor pregou sobre não sei o quê, e aí quer forçar o marido a ser aquela pessoa que ela ouviu numa pregação, que seria, vamos dizer, um entendimento para um marido que se converteu, que está convertido, que está seguindo ao Senhor, que está tentando viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para você, mulher, que você se converteu, o marido não? Ela está dizendo,
Leia de novo ali, pastor, a segunda parte ali. Observando a vossa conduta, o marido observando a vossa conduta honesta. Não, a segunda parte do primeiro versículo. Para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Em alguns textos é sem palavra alguma, né? Sem palavra alguma. Então aqui o texto... O teu aí tá mais... aqui na minha versão diz assim, ó. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, o que ele está falando? Assim, o que está subentendido aqui? O testemunho de vida. Não é discurso, não é exigência, não é imposição, não é obrigar a pessoa a ir com você no culto, nada disso. É você, sem ficar pregando para o marido, sem ficar impondo a ele a sua fé, você ter a atitude de uma mulher convertida. E o seu testemunho de vida, sem pregar, sem discutir, sem brigar, sem ofender, sem dizer para ele essas coisas que normalmente acontecem, que tu vai para o inferno, não sei o que, que ele veja uma mudança, uma transformação no teu procedimento. O marido vai observar mudanças no procedimento da esposa. E essa mudança no procedimento da esposa, no comportamento da esposa, é que vai atrair a curiosidade do marido e vai querer saber, mas o que houve com essa mulher? O que aconteceu com essa mulher? Ela era assim, sabe, não sei o que, agora, meu Deus, ela tá tão calma, ela tá não sei o que, tá me tratando tão diferente, tá cuidando mais de mim, tá não sei o que, tá não sei o que. Ela está sendo uma mulher bíblica, embora o marido não seja. E a palavra até diz que o marido, que a mulher cristã, crente, que segue ao Senhor, santifica o marido. E logo os seus filhos são santos, diz a palavra. Os filhos são santificados pela vida da esposa ou o oposto. Se o marido é salvo e a esposa não é, os filhos são santificados por causa daquele que segue ao Senhor. Então, primeiro, o que a palavra está falando? Tenha um testemunho de vida. Tenha um testemunho de vida. Não seja briguenta, não seja isso, não seja aquilo. Seja uma mulher bíblica. Seja uma mulher que expressa o amor de Deus. Que cuida do marido, que faz o que a Bíblia diz que a mulher tem que fazer. Cuidar do seu marido, amar o seu marido, cultivar o seu relacionamento. E você não vai criar conflito por causa de religião. Você não vai criar conflito porque agora você segue a Jesus e ele não. Deixa ele, e se ele perceber... E já vi muito isso acontecer. Se ele perceber a mudança no seu testemunho de vida, ele vai... o caminho lógico, vai querer lógico saber, ele vir. Eu vou contar para vocês um testemunho que aconteceu em Santo Ângelo. Isso, meu Deus, a gente é casado há 39, isso foi antes de casar. A gente tinha toda terça-feira, era o dia que a gente fazia o atendimento, as pessoas vinham. Vocês lá. A gente não, os pastores, né? Era eu e mais outro pastor. Eu era o auxiliar. Lá. Eu era auxiliar. Então, toda terça-feira de manhã, a gente fazia o atendimento pastoral. Então, as pessoas sabiam que podiam ir lá e falar com o pastor. Daí eu falava comigo, que na época, há 39 anos atrás, tinha 22, 23, 22 anos eu casei. Então, menos de 22 anos. Ou falava com outro pastor. Então, ela chegava ali e as pessoas vinham, falavam dos seus problemas, buscavam orientação, uma palavra, pediam oração e tal. E tinha uma senhora que vinha toda semana, porque meu marido isso, porque meu marido, porque meu marido, porque meu marido. Toda semana ela vinha e falava do marido. Aí um dia eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com essa senhora toda semana? E orava, e dava o nome pro marido, dava o nome do marido para orar. Um dia ela veio numa terça-feira, e eu disse, na terça-feira que vem, quando a senhora vier, a senhora vai trazer para mim uma água, uma garrafa com água, que eu vou abençoar. E essa água vai ajudar a senhora a recuperar o seu casamento. E ela ficou muito curiosa com aquilo. Na outra terça ela veio. Então eu disse, eu vou orar por essa água, eu vou abençoar essa água. E eu vou lhe instruir como que a senhora vai fazer para usar essa água. Então eu orei pela água, abençoei e tal. E aí eu disse para ela assim, ó, sabe como é que a senhora vai fazer? Quando o marido chegar em casa e ele começar a brigar, começar a discutir, começar a ofender, a senhora vai lá,
serve um copo de água e eu dou para o marido? Não. Aí a senhora toma essa água. Com calma, bem devagar, a senhora vai tomar aquele copo de água e deixa o marido falar e a senhora vai tomando essa água abençoada, eu disse para ela. Ou chegou um momento, dá uma discussão, dá uma confusão na casa, a senhora corre lá, pega a água abençoada, serve o copo e toma bem devagarinho. E ela foi embora. Tá bom, missionário. Me chamava missionário, tá bom, missionário. Passou uns 2 meses e ela não veio mais na terça-feira pedir oração pro marido. E um dia de culto chegou ela e disse, missionário, eu quero agradecer ao Senhor, que água abençoada, aquela que o Senhor me deu, meu Deus, fez um milagre na minha casa. Aqui, ó, tá aqui o meu marido, apresentou o marido contente, acompanhando ela no culto, e aí depois ela me perguntou, mas o que tinha aquela água, missionário? Eu disse, a água não era milagrosa. A questão é que a senhora, ao invés de discutir, ao invés de brigar, a senhora ia tomar água, e o tempo que a senhora ia tomando água devagar, com calma, a senhora não dava para discutir, para brigar, para bater boca, e foi isso que provocou um milagre na vida do seu marido. Boa noite, Terezinha, Deus abençoe. E ela, então, estava lá feliz da vida com o marido. Por que o marido veio? Porque ela mudou o procedimento. Ela mudou a forma de agir em casa e o marido ficou muito impressionado com isso e veio buscar Jesus. Pensa bem, a mulher se converte, tá? Ela começa a mudar o comportamento, de repente se arruma, mudar, né? Fica bonita, vai na igreja e tudo, daqui a pouco chega em casa e começa, porque o pastor disse. Fica só falando do pastor em casa, né? Porque o pastor o marido... Hoje o pastor pregou, era para ti, você devia estar lá. Esses tipos de coisas irritam, né? Acaba criando discussões. Então a mulher sábia, ela vai agir conforme o que a palavra de Deus diz, né? Relacionamentos são complicados quando um é cristão e o outro não, se torna complicado, mas a palavra de Deus, ela também fala sobre essas situações, como uma mulher deve proceder e também como o homem deve proceder, né? Entenderam aí, gurizada? Qualquer coisa, me respondam aí, façam a sua pergunta, tá? Quem pegou agora, lá no comecinho a gente falou sobre o segundo casamento, e enfim. Agora vamos ver o que a palavra de Deus fala quando só o homem se converteu e a esposa não. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. A Pamela tá... 1 Pedro 3,7. Tu tá aí assistindo? Boa noite, Maurício. Diz assim, ó, igualmente, 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Muito bem, eu vou ler na minha tradução aqui, pastora. Sim, vamos lá. Maridos, você que se converteu e a esposa não. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, o dia a dia, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, você e ela, embora ainda não encontrou a Cristo, ainda não creu no Senhor, porque vocês dois, juntamente, são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, de novo, o que Pedro está falando? Testemunho de vida. E aí a palavra é um pouco pesada no sentido para que não se interrompam as vossas orações, a importância que Deus dá de um homem, né, cristão, se parecer com Cristo. Exato. Né, e tratar a mulher com dignidade, né? Veja, pastora, com discernimento. Que, de novo, fala do testemunho de vida, de novo fala da forma que você vai tratar essa pessoa. Veja, não é discussão teológica, não é para
mesma coisa que foi dito antes. Não é ficar dizendo, porque você vai para o inferno, porque agora eu sou santo, agora eu sou não sei o que, agora eu sou crente, porque eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Não, você vai ter procedimento. Assim como a mulher tem que ter um procedimento bíblico, o marido também tem que ter um procedimento bíblico, se só ele é convertido. Ele vai tratar a esposa com consideração. Consideração. Vai tratá-la como parte mais frágil. Vai tratá-la com dignidade. Vai tratá-la como alguém que é herdeiro da graça tanto quanto ele. E se ele for um cristão carnal, um cristão que só usa os textos bíblicos para condenar a mulher, para criar problema na mulher, para exigir da mulher, porque a gente vai falar agora mais adiante sobre submissão, porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ser submissa. E também... Ela diz que se você não fizer assim, e você fica orando e pedindo coisa para Deus, as tuas orações serão interrompidas. Isso é bem pesado. Uma coisa também, os maridos chegam em casa, porque a pastora falou, porque como é que é, a obreira, porque a diaconisa, não sei o isso quando quê. não faz comentário de roupa, né? Porque a roupa do pastor, ou porque a roupa da pastora. Gente, isso ninguém gosta, né? Tem que ter cuidado, né? Mulher é assim, ela tem umas antenas ligadaças, tem umas Pesca de longe, né? assim, qualquer comentário sobre outra mulher, nenhuma mulher gosta, né? Então, se o marido se converte, vai todo arrumadinho para a igreja, cheirosinho, se empiriquita, como a gente diz todo, vai para a igreja, depois volta fazendo qualquer tipo de comentário de pastora, de obreira, de não sei o quê, para a mulher, você tem que ser que nem a fulana de tal. Tá pronto, o ódio da mulher. Você está buscando conflito, essa mulher nunca vai se converter. Nunca vai se converter, do mesmo jeito que o marido nunca vai se converter. Então veja que a palavra, quando ela fala para o homem, ela diz, você tem que viver a vida comum de lar com discernimento. Ela não fala isso para a mulher, ela fala para o homem. Você tem que ter discernimento, você tem que ter um procedimento cristão, bíblico, para com a sua esposa, para que ela, do mesmo jeito, não está escrito aqui, mas está implícito, do mesmo jeito que o marido vai observar o procedimento da esposa que se converteu e vai buscar Cristo também por causa do comportamento dela, essa mulher que não se converteu vai buscar a Cristo também por causa do procedimento do marido, porque se entende que uma vez que ele veio a Cristo, ele tem que se tornar um marido melhor. Até porque a palavra de Deus diz para os maridos, amai vossas mulheres. Nós vamos chegar lá, pastora, nessa como próxima. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o peso dessas palavras. Exatamente. Em relação ao marido, com a forma de amar do marido. O amor que sacrifica. Nós falamos sobre isso, né? Um amor que sacrifica. Agora sim, o amor santifica, né? Mas sacrifica, o amor suporta todas as coisas. Então, assim, se entende que a pessoa que se converteu, ela naturalmente tem que se tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Se converteu, se ele realmente encontrou a Cristo, ele vai mudar. Isso é tão claro quanto a luz do sol do meio-dia. Essa pessoa vai mudar, as atitudes dessa pessoa vão mudar, a maneira dele lidar com a vida vai mudar, a forma dele lidar com a família vai mudar. Essas transformações, elas vão acontecer porque elas têm que acontecer dentro do coração dele. A Bíblia chama de metanoia, uma mudança, uma transformação de mentalidade. E essas mudanças vão, da mesma forma, atrair, vão chamar a atenção do parceiro, da parceira, e essa pessoa vai querer conhecer esse Jesus que transformou o marido e esse Jesus que transformou a esposa. O maior testemunho que existe, né? O maior testemunho que existe é o testemunho de vida. Não é discurso, é viver. É viver, entende? É viver o que a palavra de Deus ensina. Vamos lá. Certo até aqui?
Pastora, vamos falar sobre submissão, que é o isso tema, isso é. tema, assim, ó, conflitante falar de submissão, né? Hoje, isso, às vezes, nem é pregado mais, porque existe briga, conflito, quando se fala sobre submissão, É tá? que muitas vezes foi pregado errado, né? O entendimento é errado. O entendimento Muitas vezes errado. o homem reivindica esse texto e nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso então, tá? Gente, até aqui tudo certo? Vocês entenderam qual é o procedimento quando só um dos dois se é convertido, um dos dois se converteu? Qual é o procedimento? Qual é o procedimento da mulher? Qual é o procedimento do marido? Para que possam ganhar o seu marido, para que possam ganhar a família. Isso, se você for um marido bíblico, se você for uma esposa bíblica, você vai ver a salvação entrar na sua casa e realizar a grande transformação do teu lar. Tá ok? Vamos ver então Efésios 5, 22 ao 24. O que a palavra de Deus fala sobre submissão. Que é no teu texto, o meu. Não, aqui eu estou sem o texto, pastor. Tá, Eu então posso vamos abrir, lá. não tem problema. As mulheres sejam, cada uma, submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Só Até o tem, né? 24. Até o 24. Bom, aqui está o primeiro texto, o texto que se refere à mulher, que deve ser submissa ao seu marido. Eu sei que há hoje uma grande questão ideológica que fala sobre o empoderamento feminino, que fala sobre o feminismo, que isso é um discurso de ódio, que não sei o quê. Mas, e por parte, até quem tem culpa disso são os crentes religiosos. Quem é um crente religioso? Aquele que toma a palavra de Deus e usa a palavra de Deus, às vezes para discutir, para brigar, para ofender, para xingar, usa a palavra de Deus para dominar, para se impor. Então o marido, os dois são convertidos, os dois são crentes, e aí o marido, ele é um homem estúpido, não é um homem bíblico, não é um homem que vive a palavra de Deus, e ele quer impor a sua autoridade sobre a esposa, então ele diz, tá lá na Bíblia, você tem que ser submissa. Impor o seu desejo. Impor o né? desejo, impor a vontade, impor, né? enfim, a mentalidade dele. Ele quer que a mulher seja uma escrava, seja uma empregada, uma prostituta, às vezes, para fazer o sexo quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas esse texto, antes de falar sobre isso, vamos ver o que diz Efésios 5, 21. A gente já entendeu que a palavra de Deus fala sobre submissão. 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, 5:21. 5:21. Tá. Antes de Paulo falar sobre a mulher ser submissa ao marido, ele está dizendo que no reino de Deus, um casal bíblico, onde o marido e a mulher estão buscando ao Senhor, eles devem se sujeitar ao outro. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. No primeiro episódio sobre o casamento, nós falamos, o casamento não é uma competição. O casamento não é um impor a sua mentalidade, a sua ideia, o seu pensamento. O casamento é uma parceria. Os dois juntos, eles dialogam, eles conversam, eles decidem juntos. Não é só o que o homem quer, não é só o que a mulher quer. E eu lembro de alguém um dia me perguntou, tá, pastor, mas então, no casamento, quem é que tem que servir? É o marido? É a mulher? Quem é que tem que servir? O casal jovem, cristão, veio me perguntar, quem é que tem que servir? E a esposa
brava, nervosa, achando que eu ia dizer que quem tinha que servir era a mulher, e o marido já todo pimpão, achando, o pastor vai dizer que a mulher tem que me servir. Eu disse, não, um tem que servir ao outro, os dois têm que servir, e serve mais quem for mais maduro espiritual e entender a importância de servir, porque Jesus disse que é mais importante servir do que ser servido. E aí ficou um silêncio. A mulher ficou chocada com o que ouviu, o marido ficou chocado com o que ouviu, porque ele achou que eu ia invocar o estilo coronel, que chegava em casa e a mulher tinha que tirar a bota dele, que a mulher tinha que servir o prato de comida dele, que tinha que trazer o chinelinho para botar no pé, ele sentava no sofá, ele era servido e ele achou que era isso. Isso não é uma visão bíblica de um casamento. Se os dois são cristãos, um se submete ao outro. Os dois se submetem. Não é quem manda mais em casa. No texto bíblico, a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça, num caso de uma questão, precisa se resolver, decidir, então que o marido tenha a palavra, mas se ele não é o marido... mesmo para arcar com as responsabilidades, né? Sim, exatamente. Então o marido, ele não pode impor uma liderança pesada. A liderança dele tem que ser amorosa, tem que ser protetora, tem que ser sacrificial. Não é de dominação e não é de autoritarismo. E a palavra de Deus diz ali, ó, no 28, né, 5:28, Efésios 5:28, assim devem os maridos amar. Como deve cada um amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, amar como ao seu próprio corpo. Não vai judiar, não vai maltratar, não vai ofender, não vai bater, não vai agredir, não vai ser estúpido. Agora, então o que a palavra está dizendo? Se o marido for o marido de Efésios 5, quanto? Qual deles? Que a senhora acabou de ler? 5:28. Se o marido for o marido bíblico de Efésios 5:28, que ama a esposa como Cristo ama a igreja, está disposto a se entregar por ela, se ele for esse marido, ele até pode exigir que a esposa seja submissa a ele, porque ela vai ser submissa a um homem que, acima de tudo, está obedecendo a palavra e que não é autoritário, que não é um ditador dentro de casa. Aí ele pode reivindicar alguma coisa. Mas se ele não for o marido que ama a esposa, porque se ele ama a si mesmo, ele ama a esposa como a si mesmo, ele não vai agredir, não vai ofender, não vai ser agressivo, ele vai cumprir o seu papel de ser o provedor, de ser aquele que protege a casa, aquele que dá segurança para a casa, aquele que dá o norte para o lar, é aquele que toma para si a responsabilidade de ser o líder, de ser o sacerdote, de ser o que primeiro está guiando a família, que está dirigindo a família. Essa é a intenção da palavra de Deus, que o marido seja assim. Cada um tem o seu papel, né? É impressionante como é porque tem muita coisa errada, né? Porque cada um tem o seu papel. O marido tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, e se os dois desempenham o papel bíblico, dá certo, né? Sim. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem. Vai existir problemas, vai ter que se resolver problemas com os filhos, tudo. Mas o casal tem entendimento e cada um sabe o seu papel e o cumpre, como a palavra de Deus diz, né? Não pode dar errado. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, é um amor sacrificial, um amor de sacrifício. E amar como a seu próprio corpo, não é? Vai dar certo, né? Então, se você tiver, porque essa mulher vai querer ser ela o cabeça quando tem um homem desse do lado? Exatamente. Não tem necessidade. Precisa. Então, se você pega um casal onde a esposa é bíblica, o marido é bíblico, eles vão gerar nos filhos. Eu ouço as minhas filhas falando, a minha filha diz assim, a Isabelle, ela diz, pai, eu queria tanto achar um homem que nem tu, pai. Ou assim como tu trata a mãe, não sei o quê.
hoje tá difícil, ela começa a dizer, tá difícil, pai, os homens de hoje são, não tá fácil, não sei o quê. A gente tem aquele que fala assim, os homens chapa preta, tá sumido do mercado. Homem, que assume a responsabilidade, que toma para si a direção das coisas, que dá segurança para a esposa tem segurança nele, a esposa sabe que ele não vai deixar a família na mão, entende? Por favor, né? Não vai Por isso, fugir sabe na que hora isso é uma coisa tão problemática que surgiu esse movimento dos legendários, né? Que leva o homem para a montanha para dar um start no homem. Ô, cara, desperta aí, cara. Seja homem. Seja homem, tá na hora de tu ser homem, de tu assumir a tua posição, de tu assumir a tua responsabilidade, né? Parar de ser criança. Eu, pelos anos de pastorado e tal, eu vejo que as mulheres, falando mulheres cristãs, tá? Não estou falando lá do mundo, que daí entra outras áreas também. Mas muitas mulheres cristãs se levantam e querem ser o cabeça porque falta o homem, o papel O dele. homem, seu papel. Daí ela se obriga, ela precisa de um homem que às vezes troque um chuveiro dentro de casa, o homem fica lá no videogame, na TV, no futebol, e ela tem que fazer o papel. Contas, ela tem que resolver, porque o homem põe-se numa posição assim, não, resolve tudo tu. É fácil, né? Exatamente. Resolve tudo tu, faz as coisas. Tem que largar para ele, ó. Tá lá, Quantas resolve. mulheres a gente já conversou sobre isso e a mulher dizendo, não, pastor, vão cortar a luz lá em casa, vão cortar a água, porque não se mexe, não faz. Deixa cortar. E então, muita mulher que se levanta e que quer fazer as coisas e faz, porque existe um homem que cristão, fraco, é muito bom para ele ficar numa posição dessas, ninguém chama para ajudar a educar, ninguém chama para resolver as coisas, porque a mulher, ali o texto diz a parte mais frágil, as mulheres às vezes não gostam dessa palavra, porque elas dizem assim, eu consigo, e realmente conseguem, né? Fazem e tomam frente e uma série de coisas, mas elas não é para elas isso, né? Deus, ele protege a mulher, né? Como o casamento é algo assim tão tremendo que Deus põe essas posições, os lugares de cada um, para proteger a mulher. Exatamente. Né? E a mulher, ela entende errado, como se fosse, não, uma punição não é punição, Não é é proteção. punição, não é. Que coisa boa o marido que esteja no seu lugar, que arque com as demandas de uma família, que faz o seu papel. A maioria dos homens não ajuda a educar. A maioria dos homens não está nem com os problemas diários de criar filhos, Exatamente. de colégio, de situações do dia a dia de educação de filhos, porque criar todo mundo cria, estou dizendo educar, é muito fácil para ele, mas Deus faz a coisa perfeita, né? Exato. Então, se esse marido for um marido bíblico, ele vai evitar todo esse estresse. Como uma mulher tola vive, destrói um lar. Entende? Essa mulher vai viver estressada porque o marido não resolve as coisas, o marido não. Enfim, ele não é o marido, ele tem que cuidar, consertar a coisa, ele tem que fazer coisa, ele tem que. Se vira, cara, tu é o homem, tu é o cara. Aprende no YouTube. Aprende, compra a ferramenta. Né? Eu fui resolver um problema na casa de um cliente, chega lá, precisava de uma chave Phillips. Aqui em casa não tem. Como não tem? Não tem chave Phillips, não tem um martelo, não tem um prego, não tem uma ferramenta. Que homem é esse que não tem ferramenta? Quem é que resolve os problemas? Não, porque eu pago alguém para fazer. Então chama alguém para fazer. Mas se não, você faz, você aprende. O YouTube ensina, meu filho, vai lá, tem que consertar. Como é que eu vou consertar isso aqui? Como é que eu vou consertar esse cano? Como é que eu... Vai, aprende.
ensina os meninos da casa a fazer junto com você. Eu cresci vendo meu pai fazendo coisas. Meu pai era o tipo, faz tudo. Meu pai também. Então ele primeiro, não pedia ferramenta de ninguém, ele comprava as dele, mas também não emprestava. E aí ele fazia de tudo em casa, ele era pedreiro, carpinteiro, encanador. Os homens de antigamente eram assim, né? Era o que eu disse, os chapa preta, né? E aí... Explica o chapa preta. Chapa preta é o raiz, é o homem raiz, entendeu? E aí eu cresci vendo o pai fazendo. Aí vinha a vizinhança, chamava, ô seu Milton, não sei o quê, pedia a ferramenta, o pai disse, não, ferramenta eu não empresto. Eu vou lá e faço. Então ele ia, fazia na vizinhança inteira, consertava isso, consertava aquilo, levava às vezes alguém junto, um dos meninos junto. Eu cresci vendo meu pai fazer, então eu faço também. Outra coisa que eu noto, dificilmente os homens, né? Porque a maioria das mulheres é jornada dupla, né? Trabalham também, né? Trabalham também, dificilmente a mulher fica em casa, né? Hoje em dia, a maioria trabalha. No caso, fora de casa, né? O ensinar o filho a lição, ajudar, geralmente cai Sim. tudo para a mãe, quando deveria ser Os dois. os dois, É cada que nem- dia uma é que nem- semana uma semana outra. É que nem aquela história, o teu filho. O filho é de você, meu filho. E outra, eu não sei. Aprende, vai. Tudo se aprende na vida. Então, seja homem, aprenda. Não seja o cara que gera o estresse para a esposa, que aumenta o estresse da esposa, porque depois você não quer uma mulher estressada. Você quer uma mulher calma, tranquila. Prontinha, Então não adianta você bonitinha, estressar. cheirosinha. E aí depois, sabe? Depois, daí você fica se encostando, e aí a mulher já está estressada, meu filho. Daí ela não quer, não me toca, não me toca. Então fica na tua, seja homem, assuma a tua posição, seja um homem bíblico, seja o marido, seja a segurança do lar, seja a proteção do lar, seja homem. Se tu vê as mulheres, o que elas querem é que ser amada, ter segurança, né? Que esse cara não vai... Não vai abandonar o barco, né? Não vai deixar a família para trás. Isso que quer ser amadas, respeitadas, alguém ali do lado que vai cumprir o papel. Exatamente. Muito Como bem. o homem quer uma mulher que esteja... que o respeite, o ame, respeite, e seja uma mulher dele, né? Exatamente. Em todo o sentido da palavra. Uma coisa muito importante, pastor, assim, sobre violência doméstica, em hipótese alguma, a violência seja um recurso. Em hipótese alguma. Se tu é um cara que bate na esposa, que é agressivo com a esposa, que faz a chantagem emocional, como é que chama, a coerção psicológica, que humilha, e você precisa se converter. Você precisa se converter. Você precisa que Jesus te converta, porque você está muito longe de ser um marido bíblico. Violência não é resposta, violência não é solução. Nada. Se uma conversa, se um diálogo não consegue resolver um conflito, não vai ser a violência que vai resolver. Converse. Um lar onde existe violência, os filhos, eles ficam traumatizados, os filhos criam-se com medo. E ao invés de respeito, você vai ter pessoas dentro de casa com medo. Quando você chega, quando você fala, os cachorros saem de perto, os bichos saem de perto, os filhos saem de perto, ninguém quer ficar perto de você, porque você é uma pessoa agressiva, porque você é uma pessoa violenta. Alguém tem alguma pergunta e nós vamos encerrar então, pastora? Eu acho que, não sei se foi dito tudo que precisava ser dito. Nunca é dito tudo que precisa ser dito, porque é um tema muito extenso, né? Exato. Como eu disse, sobre segundo casamento, cada caso é um caso. Esses dias, estava na internet aquela pregação da pastora que mandou as mulheres denunciar os maridos. Eu sempre mandei. Sim, exatamente. Eu sempre tomei posições assim de nunca aceitar a violência,
o marido bater. Nenhum tipo de nem- violência, né? E já lidamos com pedofilia também, Já. né? Já lidamos com situações bem graves no decorrer dos anos. A gente sempre orientou E é interessante, a pastor, tomar que as posições dentro da essa lei, né? violência, muitas vezes, quase sempre é o homem, mas a mulher também, muitas vezes é violenta. Eu lembro de um rapaz recém-casado, terminava o culto, ele não ia embora, ficava lá e ficava. O senhor quer que ajude? Vai para casa, rapaz. Não, vai para casa, tu recém-casou, o que tu tá fazendo aqui? Aí um dia ele disse, que a fulana, ela é muito violenta, quebrou meu violão nas minhas costas. Tem mulher que bate o Então marido. tem mulher que é violenta também, como o marido é violento, Mas mas a incidência nesse de marido, caso a Bíblia está dizendo aí, meu filho, sai fora. E traição, eu sempre expliquei muito bem o que a mulher não precisa ficar num relacionamento sendo traída, né? Exatamente. Eu sempre conversei abertamente sobre isso. Eu não sei de onde vem. Bom, vem de que a mulher tinha que ficar no casamento mesmo apanhando, tinha que ficar no casamento mesmo sendo traída. Não é isso, gente. Né? Mas cada caso é um caso em relação ao segundo casamento. Mas uma coisa assim, distrair ele, que coisa. A palavra de Deus tem resposta para todas as Exatamente. situações, né? Até inclusive, pastora, se alguém ficou ainda alguma dúvida ou gostaria de aprofundar algum assunto, pode chamar a senhora. Se for mulher, pode chamar a senhora. Se for homem, pode me chamar. E a gente aconselha, ajuda, né? Se quiser sentar e conversar, né? Se for casal, a gente atende junto o casal. Se for só homem, fala comigo. Se for só mulher, fala com a pastora e tal. Às né? vezes estão começando um relacionamento novo e vê. É tanta coisa, gente, é tanta coisa. Às vezes a mulher já vê que o homem é um fraco, que já não entre nessa. Ou, Exatamente. né? Por isso que eu disse, né? Às vezes a falta de homem. A falta de homem tá tão grande que pega o que vier. Homem que está na igreja, Fica- digamos, sei lá. Fica tipo assim, o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De nenhuma. É, Mas errou uma vez, né? não é de Errar segunda. a segunda já é Segunda ou terceira, enfim. terceira, Não é de quarta, novo. né? É complicado. Relacionamento é complicado quando as pessoas não querem ir conforme que a palavra de Deus diz. Então, para hoje, antes da gente terminar, falta 10 minutos, qual é a sugestão de tema para a próxima semana? Qual é a sua sugestão de tema para a próxima semana? E 3 frases para você guardar de hoje. Primeiro, é o teu testemunho de vida que vai trazer o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu companheiro, ou a sua parceira ou a sua companheira para Jesus. Seja um marido bíblico, seja uma esposa bíblica. Segundo, não brigue, não discute religião, não acuse, fique calado, viva a palavra, não fique dando discurso de salvação. Terceira, as mudanças do seu procedimento, as mudanças do teu modo de vida falarão mais alto do que qualquer discurso sobre salvação. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida? O tempo está correndo. E qual é a sugestão que você tem aí para nos dar para a próxima? Está todo mundo calado hoje, né, pastora? Pois é que o tema pesado, ele é meio pesado, né? Será que é isso? O pessoal ficou assim meio nervoso? Ninguém disse nada, ficou todo mundo quieto. Silêncio, se passar um mosquito, parece que foi um helicóptero que passou, se ouve um mosquito passando. Vamos lá, você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Qual é a sugestão que você tem para a próxima semana para nós trazermos aqui para o Papo do Reino, que é uma conversa informal sobre os temas do Reino de Deus?
Enquanto você vai respondendo, enquanto você vai escrevendo, enquanto você vai falando, eu quero lembrar que nesse domingo nós estaríamos... Amanhã tem estudo, pastor? Sim, com o pessoal discipulado tem. Pessoal do discipulado amanhã. Às vezes Online? eu sempre usava o termo estudo, e um dia uma pessoa disse assim, o senhor nunca discipulou ninguém. Não. E eu olhei para a pessoa, eu disse, e o que você acha que vocês vinham fazer aqui toda terça-feira? Era dia de estudo, e o que era o estudo que vocês estavam fazendo? Isso é discipulado, minha filha, é só um nome diferente para se usar. Discipulado, célula, tudo a mesma coisa. Célula, discipulado, estudo, o culto de ensino, tudo a mesma coisa. Nós estamos com bebês, né? Estamos com bebês. Já Bebê. não tão bebês, né? Mas A pessoa recém-convertida, então ela precisa aprender sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas ali, sobre várias coisas que os mais velhos já sabem. já sabem, deveriam saber. Então amanhã, pelo WhatsApp, pastora Márcia, com a sua liderança feminina, realizando o discipulado. E se alguém tiver interesse, chama a pastora ou me chama para a gente colocar lá no grupo. Ó, tem uma sugestão aqui, ó, podia falar sobre o suicídio. Bah, isso é um bom tema. É um tema muito importante. Será que a pessoa que cometeu o suicídio está salva, não está salva? Como é que é? Inferno. Foi para o inferno, não foi para o inferno? O que diz a Bíblia? Será que tem mais alguma sugestão? Tema pesado. É um tema bem pesado. Então vamos terminando aqui. Amanhã tem um estudo via WhatsApp, online. Sábado não vai ter o projeto. Sábado a escola vai estar sendo usada para uma festa lá. E depois... Porque para mim, quem tirava a própria vida perderia a salvação. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos esmiuçar isso aí. Vamos ver isso ali. Então, sábado não tem um projeto. Sexta, A dia dos escola vai namorados. em celebração lá de uma festa da escola e tal. Vão usar o ginásio. Sexta-feira é dia dos namorados, né? Não deixe passar em branco. Não deixe... Mas também Não compre presente caro se não puder, mas também não deixe passar em branco. Qualquer lembrança que você der... Sabe o que eu penso de dias festivos, mãe, pai, dia dos namorados, esses dias assim? Que é um dia para tu refletir, né? Parar na correria, no caso, o dia dos namorados. É comercial? Né? Porque cai um peso enorme de dar um presente. E as fotos do Instagram, né? As fotos do Instagram são fatais, né? Do Instagram. Hoje ainda eu estava dizendo uma pastora, antes de você dar um iPhone para o seu namorado ou namorada, verifique se o relacionamento vai terminar antes de pagar as parcelas, né? Mas é um tempo de tu refletir. O dia dos namorados envolve todo mundo, no caso os casados também, né? Da importância do romance no casamento também, né? Não é pagar só boleto. O casado tem que ser sempre namorado, né? Esse romance é importante. Namorado no sentido assim, de ter o romantismo e tal, de cultivar. De entender que a mulher gosta dessas coisas. Mulher gosta de mimo. Mulher gosta de carinho. O pastor estava dançando comigo ontem. Ontem nós estávamos dançando uma música gaúcha aqui. Uma milonga. Eu apresentei para a pastora, ela não conhecia a milonga de Abaixo do Mau Tempo. Você que conhece a música gaúcha. Mostrei para ela, ela disse, meu Deus, que música linda. O gaúcho trabalhando num dia de chuva, de enchente, e lá de longe, naquele trabalho incansável, atravessando rios e cheio, levando gado, e num instante ele se lembra da amada. Lembra da amada, daí ele diz, amada, Deus, saudade. Daí nós dançamos na cozinha. E eu gosto muito de dançar com meu marido, né? Ele não é muito de dançar. Às vezes eu pego ele da cozinha e dou uns passos assim. Eu gosto. Às vezes eu tô ouvindo um louvor e dançando sozinha na cozinha. Mas mulher gosta de romance. Exatamente. Mulher gosta de carinho, de toque, de ser lembrada.
né? Por isso que às vezes as mulheres, ai, não lembrou de mim, porque gosta de ser lembrada. Ela gosta que o homem saia de casa e leve ela no pensamento, no coração, né? Ah, tá no meu coração, mas também no pensamento. Então, qualquer atitude que, quando ele chegar e ele tiver que demonstre que lembrou dela, ela vai. É outra mulher. Exatamente. Então, cultive, Invista. aproveite o Dia dos Namorados, né? A gente não tem por prática sair, restaurante, essas coisas de Dia dos Namorados, que fica lotado, não dá. Então a gente vai um outro dia, um outro momento, quando vai, a gente já até trocou presente, né? Até trocamos um presentinho já de Dia dos Namorados. É, coisas simples, né? Não, dessa vez não veio joias, nem presentes caros. Não, nós estamos na Mas, época de joias. não, agora outras coisas. Então, aproveite o Dia dos Namorados. Sábado não vai ter projeto, então, pessoal, aproveite para ficar em casa, Nós enfim. estamos, não falando, não cortando, nós estamos numa fase da vida muito boa, o tempo todo juntos, né? Exatamente. A gente Eu já estava teve várias brincando com a fases pastora, assim, né? essa nossa vida de aposentado sem aposentadoria, né? Aposentado sem aposentadoria é muito boa, né? Porque eu já não preciso na hora de levantar muito cedo, de madrugada, como eu fazia, porque tinha os clientes para atender e tal, eu estava sempre fora de casa, Essa vida sem pressa é muito boa. as coisas da casa sempre eu fiquei esperando, tanto que a gente está aqui. Eu tenho uma lista, né? E essa lista, quando eu penso que vai diminuir, a pastora diz, tem que fazer tal coisa, daí eu aumento lá uma coisinha a mais. Agora mesmo a gente está fazendo algumas melhorias aqui na casa, né? A gente quer ajeitar porque precisava. Mas, então, a gente está aproveitando mais. As meninas já não estão morando com a gente, então tá só nós dois em casa. Então a gente às vezes acorda um pouquinho mais tarde. Eu Almoça faço café, levo lá na cama, como sem horário. sempre. Porque são Nos dias de semana, né, eu levo café na cama. Sabe que um dia eu tava falando, a gente estava numa casa e haviam 3 ou 4 casais lá e entrou num assunto lá que a mulher ia viajar, o marido ficava nervoso, não sei o que, não sei o que. E entramos no assunto que a pastora disse, mas o pastor leva café para mim na cama. Isso é um hábito de muitos né? anos. Foi uma coisa que nós anos. criamos, porque a gente só toma uma xícara de café, às vezes um biscoito, mas geralmente uma xícara de café com leite, né? Então, dia de semana, o pastor leva, né? A gente toma junto ali na cama, sentado, e no final de semana daí eu cozinho, daí durante a semana ele cozinha, no final de semana a gente troca, né? Um acordo disso é de anos, não é um... E aí a gente comentou e a mulher disse, o quê? Ela ficou assim muito chocada, e o marido, o quê? Ela disse, mas meu marido, se eu não fizer o café, ele não toma café, não sei o quê. E ficaram assim, e aí acho que comentou alguma outra coisa, o pastor cozinha. Pastor cozinha? É que são fases da vida. Por exemplo, quando tem filho pequeno é um ritmo, quando tem filho na idade escolar é outro ritmo, adolescente é outro ritmo. Tudo são etapas da vida, né? Nós estamos numa época muito boa, que por um lado é dor, por um lado... Porque uma filha tá longe, né? Tá lá a 1.000 quilômetros de distância, a outra tá aqui mais perto, mas também já não tá morando com a gente, então... E eu acho que foi semana passada que eu disse, graças a Deus que a gente cultivou o nosso casamento. E boa noite, Manjane. Um abraço aí pro chefe aí, como é que ele tá? Cortou aquela barba? Não. E a gente cultivou o nosso relacionamento e o nosso amor, nossa forma de viver como casal. E hoje a gente pode estar tranquilo, estar em paz, a gente não é estranho, né? Eu fico imaginando se a gente tivesse se deixado um para um lado, outro para o outro, virar dois estranhos. Como é que ia ser agora só nós dois dentro de casa, né? Que loucura! Mas então... Mas cada um cria suas rotinas. Cria sua rotina, lógico, né? Tem o pessoal aí, por exemplo, a Pamela tem que estar 5 horas da manhã no serviço, né? Ela acorda de madrugada, sai de madrugada e coisa. Então, é lógico que eu não quero que... Tem que ser assim. Não, a gente criou a nossa rotina e é a nossa rotina, né? Agora, nessas épocas, a gente às vezes está almoçando 1h30 da tarde, 2 horas da tarde.
Ou tá ali. O legal é que nem hoje, 10 horas a gente saiu, te dá umas voltas te sem resolver pressa. umas coisas. Como que a gente nem anda mais com pressa? Não. A gente anda Depois que eu devagar. infartei, eu perdi a pressa. Não tem mais pressa de nada. Tudo pode esperar. Daí não tem aquela coisa que alguém vai chegar ao meio-dia para almoçar, ou o filho tem que ir para a escola, nada disso. Você passou essa época, já vivenciou essa época, né? E agora estamos em outra etapa da vida, né? Tem dores de um lado, dor na coluna, dor não sei aonde, mas por outro lado verdade, maravilhoso também essa época da Exatamente. vida, né? E mesmo as coisas que a gente faz na casa, tudo não é assim, tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Não, faz um pouco, faz mais um pouco. Para não exagerar, né? Está trabalhando agora no computador. Ai, Renato. Tem Gente, outra sugestão ali tem a sobre sugestão da Pâmela ali, ó. Educação dos filhos, né? Que o senhor Cristão. poderia falar sobre a criação dos filhos, já que falou sobre o casamento. Inclusive aqui continuam vós, filhos, né? Exatamente. Em relação aos pais, como... Eu vou deixar para a semana que vem, então. A gente vai falar sobre os filhos, qual é a orientação da palavra, da criação do filho que se converte, qual é a orientação da palavra, e dos pais que querem seguir o padrão bíblico, né? O que a Bíblia fala sobre como educar os filhos, né? Educar filhos é um grande desafio, né? Ainda mais agora que tem a competição da tela e coisa. Eu vi uma mãe falando lá no projeto, o filho viciado no Roblox, um jogo de celular. Tá viciado, assim que o menino chega lá no projeto, fica 45 minutos, no máximo 1 hora, e vou embora. Aí eu perguntei, por que esse guri fica assim, vai embora do nada assim? Não, porque quer jogar, pastor, ele quer jogar. Então hoje é muito complicado. Não. Pai e mãe, tem outra família que os pais proibiram o menino de vir no projeto, porque o menino vivia só no celular. Eu disse, mas é só tirar o celular. E acharam melhor tirar do projeto. Não, meu filho. Mas então a gente, semana que vem, vamos seguir falando aqui sobre filhos, criação de filhos, o que a palavra de Deus diz. Vamos encerrar então, pastor? Já passou das 21 horas, já deu mais de 1 hora de programa, e isso começou 3 ou 4 minutos antes. E semana que vem a gente retorna aqui. Domingo temos o culto de adoração, o culto da presença do Senhor. Domingo, até inclusive, deu um bugou ali o aplicativo. Eu fui ver depois, ficou esquisita lá a imagem, mas eu deixei lá, porque mesmo assim as pessoas estão assistindo. Não vou colocar no YouTube, que vai ficar muito horrível aquela imagem. Mas até agora eu estava observando ali, deu tudo certinho. Então tá, vamos orar então, gente. Vamos orar. Você que é marido, você que é esposa, em algum momento você percebeu assim, mas eu não sou esse marido bíblico. Ou a esposa, mas eu não sou essa mulher bíblica. A gente então, sempre tem que olhar para dentro. A gente precisa orar, né? Para Deus ver o que tem que ser ajeitado. Deus nos habilitar, para Ele nos capacitar a sermos o que Deus quer que a gente seja. E o que o Senhor quer que a gente seja. Para viver da forma que o Senhor quer que a gente viva. A senhora quer orar, pastora? Vou orar. Vai orar? Pode orar. Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos por esse encontro tão importante, Senhor, tão produtivo, onde nós aprendemos tanto sobre a Tua Palavra, o que a Tua Palavra nos ensina, Senhor, sobre como viver a vida comum do lar, o dia a dia do lar, como o marido deve ser, como a esposa deve ser, como eles devem recorrer a Cristo, Senhor, para terem um testemunho de vida, para viverem uma vida, Senhor, de arrependimento, de santidade, de procedimento santo, como a gente ouviu a Tua Palavra neste domingo, Senhor, que nós sejamos santos em todo o nosso procedimento. Eu oro por essa casa, Senhor, eu oro por essa família, eu oro por este lar, oro para que o Teu reino venha sobre essa casa, o Teu reino venha sobre os integrantes dessa família. Eu oro por essa mulher que só ela encontrou contigo, e só ela, Senhor,
é responsável por ser o farol dentro dessa casa, por ser a luz dentro dessa casa, que ela possa ser essa esposa bíblica, essa mãe bíblica, que ela possa ser, Senhor, o testemunho de vida que vai ganhar essa família, que este homem, que somente ele encontrou a Cristo, que ele possa, Senhor, ter um testemunho de vida capaz de juntar para o teu reino toda a sua família. Senhor, nós oramos por procedimentos abençoados, por procedimentos e atitudes abençoadas dentro do lar. Nós oramos, Senhor, para que a violência caia por terra, para que a discórdia caia por terra, para que os desentendimentos, as confusões que às vezes envolvem uma família caiam por terra, Senhor, e haja paz dentro deste lar, haja provisão dentro deste lar, haja transformação nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos os integrantes dessa família e, como diz a tua palavra, que entre salvação nessa casa, Pai. Eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão lutando com enfermidades, ó Pai. Que a unção de cura entre nessa casa, meu Deus, e os enfermos sejam tocados pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, recebam saúde e recebam cura. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. A senhora quer encerrar, pastora? Quero desejar um restante de semana abençoado, agradecer a todos que estiveram conosco. É muito bom compartilhar com vocês. Será que a senhora vai estar aqui semana que vem na frente da imagem também? Vai estar falando aqui comigo? Acho que sim, né? Ó, gostou. Agora... Oh, que bom, pastor. É que eu não gosto de câmeras, né? Tudo que o pastor gosta de... A senhora não gosta de filmar, de aparecer, de pregar tirar... na frente das câmeras. Não gosto de... Não gosta de ser filmada. Em termos de internet também, quem posta muito é o Fernando. Ele é das telas, eu não sou, eu sou mais... A senhora vai dar o seu boa noite? Então, boa noite, que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Até a próxima quarta-feira, que Deus te abençoe em nome de Jesus.